Então, olá, alunos. Vamos começando aqui, então, matéria nova, a matéria mais importante do ano, talvez de todo o ensino fundamental. Na verdade, tudo que vocês aprenderam antes de função foi para chegar nesse dia e poder estudar função. Tá ok? Na verdade, como que a gente vai estar fazendo aqui? Eu vou partir da ideia intuitiva do que é função antes de partir para a teoria. Tá ok? Porque a gente precisa entender o que é função. Se eu vier com a teoria para cima de vocês, vai parecer ser uma coisa complicada, quando na verdade não é. Até porque a gente já trabalha com função, só não foi apresentado para a gente dessa forma. Mas a gente já trabalha com função, vocês já usam função. Vocês usam aí na aula de ciência de vocês, usam função. Em matemática, vocês já usaram função. Então, vocês usam até no dia a dia de vocês, tá ok? Então, vamos entender o que é função primeiro, tá? Então, ó, a função ela é uma relação entre duas variáveis. Eu tenho duas variáveis, duas grandezas, dois valores que estão relacionados um com o outro. E como se dá essa relação? Essa relação entre essas grandezas é uma relação de dependência. Como assim? Dentre essas duas grandezas, essas duas variáveis, essas duas letras que tem numa igualdade, tá ok? Uma vai depender do valor da outra, tá ok? Então, um dos meus valores vai depender de quanto que é o outro valor, tá ok? Então, ó, como eu escrevi aqui, a função é uma relação entre duas grandezas, onde uma delas, que nós chamamos de variável dependente, está em função da outra, ou seja, está dependendo da outra, que nós chamamos de variável independente. Então, dessas duas variáveis, uma depende da outra. A outra? Não, a outra é independente, tá ok? Ela não vai depender necessariamente da primeira variável. Na verdade, ela não vai depender da primeira variável. Então, uma depende da outra. Como que se dá isso? Essa relação, essa dependência, ela obedece o que a gente chama de lei de formação. O que é essa lei de formação? Essa lei de formação é a regra, é a lei, é o que mostra, é o que prova, é o que está no papel de como se dá essa relação de dependência. Depende, mas depende de que forma? Um bebê depende da mãe, mas depende de que forma? Depende financeiramente, depende da alimentação, depende da higiene. Como que se dá essa relação de dependência? Aqui é parecido. A gente tem uma lei que vai determinar como que se dá essa relação. Tá ok? Então vamos ver no papel como o negócio é mais simples do que pode estar parecendo. Olha lá. A mesada de Joãozinho é o triplo do que é pago ao seu irmão Enzo. Chamando a mesada de Joãozinho de J e a de Enzo de E, encontre a lei de formação que relaciona essas duas grandezas. Então, vamos colocar isso no papel. Vamos montar uma igualdade. Ó, eu vou escrever o que foi feito aqui. Ó. E ele chamou a mesada de Joãozinho de J e a do Enzo de E. Então, observe aqui. Ó, a mesada de Joãozinho é o triplo de Enzo. Então, é igual 3 vezes o E, que é a mesada do Enzo. Tá ok? Isso é uma função. Observe que eu tenho uma igualdade onde eu tenho duas variáveis. E o valor da mesada do João vai depender de quando o Enzo ganha. Se o Enzo recebe R$5, João vai receber 3 vezes 5, que é 15. Então, veja que isso daqui, o que eu escrevi aqui, é a lei, é a fórmula que vai me mostrar como calcular essa relação, tá ok? Então, ó, se aqui
o Enzo receber R$20, o Joãozinho vai receber quanto? 3 vezes 20, 60. Então, veja que qualquer valor que eu substituir aqui no valor para Enzo, no meu E, eu vou descobrir um valor aqui para Joãozinho. Tá ok? Por quê? Porque essa é a lei de formação da mesada do Joãozinho. Se é uma lei, ela tem que ser obedecida. Tá ok? Vamos ver alguns detalhes, a gente vai observar mais para frente. Segundo essa lei de formação aqui, tem como o Enzo receber mesada e o Joãozinho não receber? Pensa aí. Não tem. Sempre que o Enzo receber a mesada, eu vou pegar esse valor que ele recebeu, vou multiplicar por 3 e vou achar aqui quanto que vale Joãozinho. Tá ok? Então, observe aqui, ó, nossas variáveis independente e dependente. O J, que é o valor de Joãozinho, depende do que Enzo ganhou. Certo? Porque para calcular aqui, para descobrir esse valor, eu preciso substituir essa letra E por um número. Se eu não colocar um número ali, eu nunca vou descobrir quanto que é o J. Eu preciso. Agora, segundo o nosso problema, a mesada do Enzo vai depender da mesada do Joãozinho? Não vai. Ela não depende de nada. Eu até consigo descobrir, se eu souber quanto que o Joãozinho ganhou, eu consigo descobrir quanto foi que o Enzo tinha recebido. Se o Joãozinho recebeu 90, eu sei que o Enzo recebeu 30, porque é o número que eu multiplico por 3 e vai dar 90. Agora, o valor que o Enzo ganha não está dependendo de Joãozinho. Ela é uma variável independente. Agora, para descobrir quanto o Joãozinho ganha, eu preciso saber, eu fico em função, eu fico dependendo de quando o Enzo ganhou. Tá ok? Então, esse J vai ser uma variável dependente. Vou só escrever aqui, ó. Então, variável independente e o Joãozinho aqui, que depende do valor de Enzo, vai ser a nossa variável dependente. Tá ok? E essa daqui é a lei de formação, que mostra como que se dá essa relação. Observe aqui, ó, outro exemplo. Um vendedor recebe o salário S, um valor fixo de R$250, mais R$7 por venda realizada. Encontre a lei de formação que descreva o salário S em função do número de vendas. Isso vai ser bem lógico. Ó. Ele chamou o salário da pessoa de S no problema. O salário dele vai ser igual. Então vamos lá. Veja que fala aqui um valor de R$250. Ele ganha R$250. Vou colocar aqui, R$250. Tá ok? E o que mais? Ele ganha mais R$7 por venda. Então ele vai ter aqui, ó, se ele realizou uma venda, ele vai somar aqui os R$7. Se ele realizou 2 vendas, ele vai somar aqui 2 vezes os R$7. Se ele fez 5 vendas, ele vai somar 5 vezes os R$7. E se ele fez X vendas, ele vai somar X vezes o 7. X vezes 7 é 7x. Então, essa daqui seria a lei de formação. Ah, professor, não sei se eu entendi ainda. Calma, vamos com calma. Vamos analisar o que eu fiz. Observe que eu tenho os R$250 que ele vai receber, tá ok? Mas, observe que eu estou fazendo o que aqui? Os R$7 que é por venda, vai estar multiplicando os R$7 pelo número de vendas. Se ele fez 5 vendas, eu vou fazer 5 vezes 7, 35. E vou somar esses R$250 que ele vai receber de qualquer forma aqui no final do mês. Beleza? Então, essa seria a lei de formação. O valor do meu salário depende do número de vendas. Ou seja, uma variável, que é a dependente, depende da outra variável, que é a minha variável independente. Tá ok? Então,
é isso. É para que a gente usa isso? Para problemas do nosso dia a dia. A gente pega um problema onde eu teria que fazer um cálculo. Toda vez eu teria que pensar como calcular isso. E a gente sistematiza isso e transforma numa fórmula que vai valer para qualquer caso. Tá ok? Pequenos detalhes aqui. Eu tinha comentado aqui, ó. Tem como eu ter um valor da mesada do Enzo e o Joãozinho não receber mesada? Não. Se o Enzo recebe um valor, eu jogo ele aqui e o Joãozinho recebe a mesada dele. Tem como esse vendedor realizar um certo número de vendas e não receber o salário dele? Também não. Se tem um valor de vendas, ele vai receber alguma coisa, tá ok? Agora um pequeno detalhe. Esse número de vendas aqui, ele pode ser negativo? A pessoa pode ter realizado menos 5 vendas? Não pode. Então observe que essas variáveis, elas podem ter algumas limitações, tá? Pode ser que eu só possa usar um valor positivo. Pode ser que esse valor não possa ser zero. A gente vai estar vendo o que acontece em cada situação dessa aí na frente. Então, ó, a lei de formação de uma função é o quê? É a formulazinha dessa função, que vai me mostrar o quê? Como que eu uso a minha variável independente para descobrir a minha variável dependente. E é só isso, tá ok? Então vamos lá. Continuando aqui. Notação. O que é notação? É a forma de denotar, é a forma de anotar, é a forma de escrever, tá ok? Geralmente uma função, a gente usa as variáveis x e y. Nossa variável independente x e a outra a gente chama de y. Geralmente, a gente pode usar qualquer letra aí, tá ok? O que a gente tem que ver? Olha o jeito que eu escrevi isso daqui, ó. Y é igual a f de x. Assim que a gente lê isso daqui, ó. F de x. O que significa esse f de x? Que é um f e o x aqui entre parênteses. É uma função f que depende do valor de x. Tá ok? Tá vendo que são iguais? Essas são as formas que geralmente a gente escreve a nossa função. Aqui que eu coloquei até um asterisco aqui. Cuidado, tá ok? Eu posso escrever a minha função dessas duas maneiras aqui, ó. Peguei um exemplo de uma função aqui que a lei de formação era 2x mais 4. Eu posso escrever f de x igual 2x mais 4, ou eu posso escrever y igual 2x mais 4. São sinônimos. Y e f de x são sinônimos. Os dois são o quê? Eles mostram que são minha variável dependente. Aqui, eu olho para essa igualdade, eu vejo que para descobrir o valor de y, eu preciso saber quanto que é esse x aqui. Tá ok? Aqui, ele fala para você, ó, a minha função f depende do valor de x. De qual forma? Pegando x, multiplicando por 2 e somando 4. Então, se você estiver pegando o livro lá, e a pessoa chama a função de f de x, lá no meio, em vez de f de x, ela escreve y. É a mesma função, são sinônimos, tá ok? Ah, professor, se são sinônimos, por que eu não escrevo só o y, que é mais fácil do que usar isso daqui? Depende. Tem momentos que não é mais fácil. Né? Então, vamos ver. Ó. Lembra que eu falei que geralmente a gente chama de x e y, que eu chamei de outras letras. Ó. A minha função g depende do valor de t. Qual que é a lei de formação que mostra para a gente aí qual que é essa relação, como se dá essa relação? Menos 2 vezes t mais 5. Observe aqui, ó. Qual o valor da minha função g quando o valor da variável independente t for 4? Veja que é uma pergunta que eu coloquei para você, né? Grande essa pergunta? É. Sabe como que eu poderia ter escrito essa pergunta todinha aqui?
Ao invés de fazer essa pergunta toda, eu poderia simplesmente ter escrito isso para vocês, ó. G de 4. O que é que eu estou perguntando, o que é que eu estou querendo saber quando eu escrevo G de 4? Eu estou querendo saber o valor da minha função G quando o meu T for 4. Então, observe que isso daqui substitui essa pergunta todinha. Tá ok? Então, você pode ter certeza na matemática lá, nada é grande demais. Tudo é uma forma mais simples de se escrever ou de se calcular uma coisa que era bem maior, bem mais complicada. Então, tudo que vocês estão pegando já chegou simplificado para vocês. Então, ó, ao invés de fazer essa pergunta toda, eu escrevo G de 4, tá? A função é só uma lei de dependência. A gente não resolve isso daqui. Isso daqui é só a lei, que mostra como se dá essa relação. O que eu vou estar resolvendo aqui? Eu vou estar calculando para um determinado valor da minha variável independente, quanto que vai ficar dependente. Isso é calcular o valor de uma função. No caso aqui, ele quer saber o quê? Qual que vai ser o valor da minha função g quando a minha variável independente for 4? O que eu vou fazer? Olha daqui para cá. O que mudou? No lugar do t eu coloquei 4. O que vocês acham que vai acontecer nesse lado aqui da minha igualdade? É a mesma coisa, eu quero saber quanto que é aquela função quando o meu t valer 4. Eu vou pegar ali, ó, e vou colocar 4 no lugar do t. Ao invés de menos 2 vezes t, eu vou escrever menos 2 vezes 4. Pronto. Se eu calculo isso daqui, eu descubro o valor da minha função g quando t valer 4. Ó. Menos 2 vezes 4 é menos 8. Menos 8 mais 5 dá menos 3. Então, o valor da minha função g, quando o meu t vale 4, é menos 3. Beleza? Então, achar o valor da função é isso. Você tem que ter a lei da sua função e tem que saber o valor da função para qual variável. Tá ok? Se você não sabe isso, não tem como você calcular. Por quê? Porque a sua função g ela depende de outro valor. Aqui, ele perguntou quando essa minha função estiver dependendo do valor 4. Beleza? É uma coisa simples. Vamos ver aqui, ó. Coloquei aqui duas funções para vocês. Essa função aqui, já adianta, a gente vai ver ela. É uma função de segundo grau, ó. É um polinômio de segundo grau aparecendo aqui. O que ele quer saber quando ele pede para vocês f de 2? Ele quer saber qual vai ser o valor da minha função f quando o meu x estiver valendo 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente pegar a minha função, a minha lei de formação, e no lugar do x eu vou colocar 2. Ó, era x ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado. Menos 2x vai ficar menos 2 vezes 2. Mais 5. Observe um detalhe aqui, ó. Só o x está ao quadrado aqui. Para o 4 estar ao quadrado também eu teria que estar entre parênteses o 4x. Então, nesse caso aqui, só o x que está ao quadrado. Então, vai ficar, ó, resolve primeiro potência, depois multiplicação, depois soma e subtração. Né? Sempre do mais complexo para o mais simples. Ó. 2 ao quadrado é 4. Resolvi a minha potência. Resolvo a multiplicação, ó, 4 vezes 4, 16. 2 vezes 2, 4. E agora é só juntar isso tudo aqui, ó. 16 menos 4 é 12. 12 mais 5, 17. Então, o valor da minha função f, quando o meu x for 2, vai ser 17. Isso é valor de uma função. É o que vocês vão estar fazendo na maioria do tempo aí quando vocês estiverem trabalhando com uma função. Simples, né? Você pega lá uma fórmula de Bhaskara e você substitui A, B e C. Aqui você só tem que colocar um valor na fórmula onde tiver a letra lá. Bem simples de se resolver. F de menos 3, o que ele quer aqui? Ele quer saber essa minha função f, qual que vai ser o valor dela quando o meu x for menos 3. Observa aqui que é negativo
o meu x, eu coloco entre parênteses na hora de substituir para não dar ruim aqui, né? Então, ó, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6, mais 5. 4 vezes 9, 36. Mais 6 mais 5. Beleza. Só somar. 36 mais 6, 42. 42 mais 5, 47. Então, o valor da minha função f, quando o meu x for menos 3, vai ser 47. Beleza? Isso é calcular o valor de uma função. Então, bora lá. A função p de quê? Minha função p depende do valor de quê? Obedecendo qual lei? Menos 4 vezes Q mais 7. Quando ele pede o P de zero, ele pega minha função, minha lei de formação, e no lugar do Q eu vou colocar zero. Menos 4 vezes zero dá zero. 0 mais 7 dá 7. Então, o valor da minha função P, quando o meu Q for zero, é 7. Beleza? P de menos 5, eu quero saber o valor da minha função P quando o meu Q valer menos 5. Só pega lá a sua lei e substitui. Ó. Menos 4 vezes menos 5. Novamente, como é negativo, eu coloco entre parênteses para não ocasionar erros aí. Menos 4 vezes menos 5 é 20. Mais 7, 27. Então, o valor da minha função P quando o meu Q for menos 5, vai ser 27. Então, a gente viu aí o valor de função. Então, trabalhar com função não é um bicho de 7 cabeças. Eu tenho que saber que eu tenho dois valores. Para descobrir um deles, eu preciso saber o outro. Não era assim que a gente trabalhava em equação? Lembra que eu comentava com vocês que para conseguir resolver a equação, eu posso ter somente uma variável. Se eu tenho duas letras diferentes, lá duas variáveis diferentes, eu não vou conseguir resolver numa equação. Tá ok? Então vamos lá. Agora que a gente sabe o que é uma função, é uma expressão matemática com uma igualdade, tá ok? Onde eu tenho duas variáveis e uma depende do valor da outra. Vamos lá para o conceito. Aqui vai ser o conceitozão mesmo. Tenho aqui uma função f de x igual a 2x mais 1. Para essa função, eu coloquei esses possíveis valores que eu posso pegar para x aqui. Observe que cada valor de x vai me arrumar aqui um valor de y. Tá ok? Quando o meu x for menos 1, coloquei até aqui, ó. A minha função vale menos 1. Quando o meu x for 0, minha função vale 1. Quando o meu x for 1, minha função vale 3. Quando for 2, vale 5. Por que eu coloquei isso daqui para vocês? Essa função é só um exemplo. Esses valores que eu peguei aqui para x também são um exemplo. Eu poderia ter pego quaisquer valores ali, tá? Mas a gente precisa entender algumas coisas de função como quando vistas em forma de conjuntos, tá? A gente usa muito isso aí no ensino médio. Esses valores que eu posso pegar para o x é o que nós chamamos de domínio, tá? Por quê? Porque é ele que vai determinar os valores da função. A função f não depende do valor de x, tá? Ele que tem um domínio dos valores. Então, nós chamamos isso de domínio. Cada função vai ter um domínio diferente. A maioria das funções polinomiais, o domínio é os números reais. Tá ok? Agora, se eu tenho uma função, por exemplo, f de x é igual a 1 sobre x. O x pode ser zero? Não pode, não existe divisão por zero. Então, nesse caso aqui, o meu domínio seria o quê? Quais valores eu posso colocar ali no lugar de x? Os reais diferentes de zero. Tá ok?
posso ter um número negativo, a gente viu que a gente consegue puxar esse sinal negativo para cima. Não vai ser problema. Agora o zero aqui não pode. Então o domínio é o quê? É os valores da minha variável dependente, independente, né? Do x. O contradomínio são os possíveis valores aqui da minha variável dependente, no caso o y, ou seja, a minha função f de x. Também ela pode ter restrições. Digamos que a minha função é uma função que vai calcular um salário de um funcionário meu. Tem como o valor, o resultado, o salário desse funcionário ser negativo? Tem como o valor do que esse funcionário ganha, ele ganhar menos R$100, menos R$200? Não tem como. Ele não vai estar recebendo o salário. Tá ok? Então a gente pode ter algumas restrições. Pode ser que lá nessa função que vai estar calculando o salário, você coloque lá a restrição de que o valor do seu contradomínio são os números reais positivo. É qualquer número real, mas tem que ser positivo. Ou que não pode ser negativo. Pode até ser zero, o funcionário pode receber R$0, mas ele não pode receber um valor negativo. Tá ok? Agora, o que é a imagem de uma função? Observe aqui, ó, que pegando alguns valores aqui para a minha função, quando eu peguei o menos 1, deu menos 1. Quando eu peguei o 0, já deu 1. Quando eu peguei 1, deu 3. Tá vendo que tem alguns números aqui que eu não utilizei, eles não foram resultados. Tá ok? Se eles não foram resultados, se eu não consigo encontrar eles usando os números do meu domínio, eles não são a imagem. A imagem, a gente diz, numa metáfora que fica fácil, imagem é aquilo que está sendo visto. Se eu tenho esses números aqui, quando eu jogo na minha função, eu enxergo somente o menos 1, 1, o 3 e o 5, o menos 1, 1, 3 e o 5, que vai ser a minha imagem. Ela vai ser os valores que eu encontro. Tá ok? Então, ó, domínio são os valores de x. É os valores que eu posso jogar na minha forma. Contradomínio são os valores da minha função. Onde que vai estar esses valores? Vai ser os números reais? Vai ser os números naturais? Tá ok? Que tipo de valor vai ser esse que eu posso encontrar? Ele vai ser o meu contradomínio. Agora, a imagem vai ser só aqueles valores que são encontrados. Tá ok? A gente vai se aprofundar muito nisso daqui? Não, tá? A gente só precisa de um detalhe aqui, ó. A gente precisa entender quando uma relação é função. Então, vou usar essa ideia do domínio e do contradomínio. A imagem, todo valor que eu pegar de x, ele vai me dar uma imagem. Tem como eu pegar um valor de x, jogar na função e não achar nada de resultado? Eu preciso ter uma imagem, senão não é uma função. Tá ok? Então, ó, nessa primeira, observe. Eu nem escrevi os valores aqui, nem escrevi qual que é a minha função. A gente só vai ver que eles estão se relacionando. Para esse valor de x, eu achei esse valor da minha função. Para esse eu achei esse eu achei esse eu achei esse. Todos os valores aqui estão encontrando algum resultado quando são substituídos na minha função f? Sim. Então, isso daqui é função. Tá ok? Agora aqui, esse valor de x encontrou esse resultado. Esse valor de x encontrou esse resultado. Esse valor de x não encontrou nada. Isso daqui vai ser uma função? Não, isso daqui não é função. Por que não é função? Porque numa função, para cada valor de x, eu vou encontrar um valor de f de x. Obrigatoriamente. Se eu tenho um valor de x que não vai me dar um resultado quando eu substituir lá na minha lei de formação, aquilo lá não vai ser uma função. Tá ok? Nessa daqui,
Observe que esse valor de x, eu encontro dois resultados diferentes. Eu não tenho nenhum valor sobrando aqui, todos encontraram o resultado. Mas esse daqui, ele está enxergando duas coisas ao mesmo tempo. É possível isso? Não é possível. Que a gente viu lá, cada valor de x vai me dar um valor de y. Cada valor de x vai me dar um valor de função. Ele não pode, com um valor de x, eu encontrar dois valores diferentes, dois resultados diferentes. Tá ok? Não é possível. Então, esse daqui não é função. E aqui? Todos os valores de x encontraram algum valor de y. Aqui está sobrando. Pode sobrar aqui, na minha função f, esse valor? Pode, tá ok? Ele só não vai ser imagem. Imagem vai ser esses três aqui. Aqui vai pertencer ao contradomínio, mas não vai ser imagem. Pode. Agora, esses dois valores de x estão me dando o mesmo resultado. É possível isso? Isso pode acontecer? Pode sim. Se eu tenho a função aqui, por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado. Se eu calculo f de 2, eu vou ter 2 ao quadrado, que é 4. Se eu tenho f de menos 2, vai me dar menos 2 ao quadrado, que também é 4. Então, observe aqui, ó, que eu teria os valores 2 e menos 2, mirando aqui no mesmo valor 4 do meu resultado. Então, eu posso ter isso aqui? Posso. Só não posso o que numa função? Eu não posso colocar um valor de x aqui e não achar nada. Isso é o que é proibido, tá ok? Vocês vão estar vendo bem isso no ensino médio. É muito importante. Estudo de função, se é injetora, bijetora, sobrejetora, conjuntos. Vocês vão ver isso a fundo, tá ok? A gente vai aqui partir para o batidão, para o que a gente usa para resolução de problemas. Tá ok? Então, preciso entender. Se eu jogo um valor de x na minha função, eu tenho que achar um resultado. Se eu não achei, é porque aquilo simplesmente não é uma função. Beleza? Continuando com essa parte aqui. A gente está vendo função de uma maneira geral. A gente vai ver funções específicas, funções de primeiro, função de segundo. Por enquanto, não. Então, vamos lá. Gráfico de uma função. Para achar o gráfico de uma função, eu preciso lembrar do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É associado a René Descartes, tá ok? Muita gente fala que outros matemáticos, Leibniz, já trabalhava com isso antes. Geometria analítica, né? Ele basicamente está juntando álgebra e geometria em geometria analítica para simplificar a visualização das coisas, a organização dos seus dados, tá ok? O que é o plano cartesiano? Sistema de coordenadas cartesianas, a gente também chama assim. É uma maneira de achar um ponto. Tá ok? Quando você tem lá o globo terrestre, por exemplo, tem aquelas faixas, as linhas que é dividido o globo, né? Longitude e latitude, né? Tem lá os meridianos, né? Tem lá o trópico de Câncer, do Equador, bababá, aquilo tudo, né? Aquilo lá, longitude e latitude, aquilo lá é uma forma de achar um ponto baseado nisso daqui. O GPS usa isso, né? Aquele joguinho, Batalha Naval, onde para saber onde você vai jogar a bomba, você fala uma linha e uma coluna, é basicamente isso o plano cartesiano, tá ok? Eu tenho um valor de linha e um valor de coluna, tá ok? Só que lá no jogo, no Batalha Naval, as linhas ele chama de números, então é linha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, depende do tamanho, né? E as colunas ele chama de letra. Aqui não. Né? No plano cartesiano a gente vai estar trabalhando só com números, beleza? A gente tem dois eixos ortogonais, ou seja, esses eixos formam um ângulo reto entre si, tá ok?
Esses eixos, eles se encontram no ponto que nós chamamos de origem. Porque essas duas retas, a reta que vai me dar coluna e a reta que vai me dar linhas, ela vale 0 naquele ponto. Tá ok? Então aqui ele aumenta, ó. Tá vendo que eu coloquei a seta aqui só para o lado direito e para cima? É porque ela aumenta para esse lado. Então aqui vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai, é infinito. Da mesma forma, se aumenta para o lado direito, diminui para o esquerdo. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e por aí vai. A mesma coisa esse outro eixo, ó. Aumenta para cima, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, ele é infinito. E diminui para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, continua, é infinito. São duas setas, é infinita nos dois sentidos, não tem como eu escrever, desenhar ela toda aqui. Eu coloco só um pedaço dela. Beleza. Tá? O que eu tenho que ver aqui? Eu tenho que estabelecer uma ordem. Já que linha e coluna são números, eu tenho que saber qual que é linha e qual é coluna. Porque lá no Batalha Naval, por exemplo, se eu falo C4, é muito fácil eu olhar lá se é linha ou coluna que usa letras, se é linha ou coluna que usa número. Aqui não, os dois são números, a gente pode se confundir, tá ok? O que a gente vai fazer aqui, ó? Já puxando aí para o nosso lado de função. A gente vai dar um nome para esses eixos. Eu vou chamar esse eixo deitado aqui de eixo X, tá ok? E esse eixo que está em pé, eu vou chamar ele aqui de eixo Y. Olha lá, X e Y. Tá vendo que quando a gente estiver trabalhando lá em função, esse vai ser o eixo que vai me dar as minhas variáveis independentes e nesse eixo vai me dar as minhas variáveis dependentes. Beleza? Então vamos lá. Então observe aqui, ó. Quando eu vou falar um ponto, as coordenadas dele, esse par ordenado que a gente também chama, eu sempre vou obedecer a seguinte ordem, ó. Primeiro um valor de x, depois um valor de y. Tranquilo, isso daqui é a ordem que está no alfabeto, né? X, y, z. Então, ó, sempre vou falar nessa ordem aqui. Primeiro vai ser o valor de x, depois o valor de y. Como que eu vou estar calculando isso daí? Olha como é tranquilo isso daqui, né? A é o ponto 3, 2. Veja aqui, ó, o meu x3. Onde está o meu x3? Não está aqui? O que significa o x valer 3? Significa que o meu ponto ele pode estar em qualquer lugar aqui, ó, dessa coluna que passa pelo 3. Qualquer lugar. E o y vale 2, o que significa? Olha aqui o y2. Significa que o meu ponto ele pode estar em qualquer lugar que passe por essa linha. Então veja aqui que o x ele vai estar me dando uma coluna e o y vai estar me dando uma linha. Às vezes a pessoa se confunde porque o x está deitado. Vai falar, o x é linha. Não. Ele está deitado, mas ele me dá colunas. O y está aqui em pé, ele está me dando várias linhas. Observe que eu tenho um ponto onde linha e coluna se encontram. Esse vai ser o meu ponto A. Então é brincar de batalha naval, povo. Você acha a linha, a coluna e vê onde intersecciona. Vamos ver outro ponto, ó. Menos 6. O valor de x vai ser o quê? Menos 6. É algum lugar por aqui, ó, que passa em cima do menos 6. E o y? 4. Então, é algum ponto que passa pelo 4. Eles estão se cortando onde? Estão se cortando bem aqui, ó. O x vale 6 e o y vale 4. Esse daqui vai ser o meu ponto que eu chamei de
B, a gente sempre chama o ponto por uma letra maiúscula do alfabeto. Tá ok? Então vejo que isso daqui é fácil demais. É ou não é? Eu vou até apagar aqui essas linhazinhas que eu fiz para não ficar atrapalhando a gente nos outros pontos. A esposa fica doida, né? Joga borracha no chão. Mas vamos lá. É por uma boa causa. Então, ó. O ponto C. O meu x vale menos 2. Está aqui um menos 2. Eu sei que é alguma coisa aqui nessa coluna. E o meu y vale menos 5. Olha o menos 5 aqui embaixo. Então, ele vai estar nessa linha. Nessa coluna. Está aqui o meu ponto C. Fácil demais, né não, pessoal? Vamos lá, ó. Vou precisar ficar desenhando essas linhas aqui. Não, elas são linhas imaginárias, tá ok? Isso daqui é a coordenada de ponto. Isso daqui é só o ponto. Então, vamos lá. Ó. O ponto E, ou ponto D, desculpa. O meu x vale 7. Tá aqui o meu 7, ó. E o meu y? Menos 1. Então, ele vai estar nessa coluna, nessa linha. Se eu for pegar aqui, ó, essa coluna, essa linha, eu vou achar que esse meu ponto vai estar onde? Vai estar bem aqui. Top demais, né não, povo? Fácil demais achar um ponto aí, ó. É só seguir a ordem, você não pode trocar a ordem. O ponto é, o meu x vale 4. Tá aqui, então sei que é alguma coisa que passa nessa coluna. E o meu y vale 0. Onde que é a linha do y igual a 0? 0 está aqui, é na origem, né? Ela vai estar aqui em cima do próprio eixo. Então, onde vai estar se cruzando? Em cima do eixo. Esse vai ser o meu ponto E. Tá ok? Meu ponto F. O x vale 0. Então, a minha coluna agora é 0. Veja que ela vai estar em cima do eixo y, né? E o meu y vale quanto? 3. Então, vai ser essa linha aqui. O x vale 0 e o y vale 3. Achei o meu ponto, que vai ser o meu ponto F. Próximo ponto. O meu x vale menos 7. Então, está nessa coluna. E o y vale 0. O y vale 0 em cima do eixo x. Então, vai estar bem aqui, ó. Esse vai ser o meu ponto G. Aqui, o meu x vale 0. Então, a minha coluna está aqui, em cima do eixo y. E o meu y vale menos 4. Então, aqui e aqui vai estar se encontrando nesse ponto. Esse daqui vai ser o meu ponto H. E o ponto I? X vale 0. Então, a minha coluna é 0. E o y, que vai dar minhas linhas, também vale 0. Veja que esse ponto I está exatamente aqui na minha origem. Ó. I. O que você consegue perceber aqui? Ó? Sempre que um dos valores for 0, esse ponto vai estar em cima de um dos eixos. Ó. Certo? É uma coisa que a gente vai se acostumar ainda, então não se preocupe, mas que você já tem que guardar na cabecinha de vocês. Sempre que um dos valores for 0, esse ponto vai estar em cima de um dos eixos. O y era 0, mas ele tinha um valor de x. Ó. O x era 0, mas ele tinha 3 como valor de y. Está lá no eixo y. O x vale menos 7. E o y vale 0. Está lá no eixo x. O y é 0, mas... o x é 0, mas o y é menos 4. Está lá. Eu tenho o y menos 4. Beleza? E aqui que é 0, 0, é a minha origem. Tá ok? Então, ali pode ser o 0, é o número 0, ou pode ser um O de origem. Tem lugar que coloca o O para representar a origem. Tá ok? Então, vamos lá. Isso é plano cartesiano. Isso não é função.
né? Teoricamente, isso daqui já era para vocês terem visto em séries anteriores, é uma revisão. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o gráfico da função. Como que a gente faz o gráfico da função? A minha função posso colocar infinitos valores aqui. Essa daqui é uma função polinomial. Ela vale para qualquer número real, ou seja, eu posso colocar qualquer número real aqui no lugar de x. Tá ok? Se eu posso colocar infinitos números aqui, eu vou achar quantos números, quantos valores para a minha função? Infinitos, porque para todo valor de x que eu posso colocar na minha função, eu vou achar um valor de y, um valor da função. Tá. Eu vou fazer um gráfico, eu vou calcular aqui quanto que é infinitos valores da minha função? Não. Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns valores. O gráfico da nossa função, ele vai servir para quê para a gente? Para a gente ter uma ideia do que está acontecendo com essa função. Se é uma função que calcula o lucro, eu tenho que conseguir olhar para essa função e pensar, ué, meu lucro está aumentando, meu lucro está diminuindo. Eu preciso conseguir olhar através do gráfico o que eu preciso fazer. Tá ok? Eu quero que meu lucro seja maior se eu sou o dono de uma empresa. Se é uma função que me dá os gastos, eu quero que esses gastos sejam o menor possível. Tá ok? Então, o que a gente vai estar fazendo? Ó? Eu vou escolher alguns valores de x. Eu tenho infinitos. Eu vou escolher só alguns. Só para dar uma ideia do que está acontecendo com a função. Lógico, se eu posso escolher, eu vou escolher números grandes, difíceis, eu vou escolher o mais fácil possível. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar só valores perto do zero. Tá ok? Veja aqui que eu coloquei, ó, o meu x indo de menos 2 a 2. Eu vou pegar só o número inteiro, não vou pegar número com muitas casas decimais, não. Vou pegar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Beleza? Eu que escolho, eu vou pegar os mais fáceis, são os menores, os mais próximos de zero. Beleza? Eu vou jogar lá na minha função. Lembra que a gente viu como calcula o valor da função? Se o meu x vale menos 2, eu vou calcular o f de menos 2, que vai ser pegar a minha função e no lugar do x eu vou pôr menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 mais 3, 7. Então, observe que isso daqui, ó, quando o meu x vale menos 2, o meu y vale 7. Beleza? Valor de x e de y vai me dar uma coordenada, ó. Quando o meu x vale menos 2, o meu y vale 7. Eu vou marcar esse ponto no meu gráfico. Olha lá, ó. X vale 2. Vou pegar até uma régua para ficar bonito o negócio aqui, ó. Beleza? E o meu y valendo 7. Veja que eu tenho esse ponto aqui. Quantos valores de x eu posso pôr na minha função? Infinitos. Eu tenho infinitos pontos que vai me dar a minha função aqui no gráfico. Mas eu não consigo calcular infinitos, fazer infinitos cálculos aqui. Então, eu vou pegar só alguns, a gente vai ver como funciona. Se for menos 1, o f de menos 1 vai ficar lá na minha função, ó, menos 2 vezes menos 1. Só vou escrever no lugar do x o menos 1. 2 vezes menos 1 é 2. 2 mais 3, 5. Então, ó, quando o meu x vale menos 1, tá aqui o x vale menos 1, tá nessa coluna, o meu y vale 5, tá aqui nessa linha. Então, esse é o meu segundo ponto. Beleza? Vamos lá para o zero. Vou calcular aqui o f de zero. Então, vai ficar menos 2 vezes 0 mais 3. Eu reescrevo minha lei de formação, substituindo no lugar do x o 0.
Menos 2 vezes 0 é 0. 0 mais 3, 3. Então, quando o meu x for 0, quando minha coluna for 0, vai estar aqui em cima, a minha linha vai ser 3. Então, esse outro ponto ele está bem aqui. Tá ok? Continuando, ó. F de 1. Quando o meu x valer 1, como que fica a minha função? Ó? Menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. Ou seja, quando x valer 1, quando minha coluna for 1, aqui o meu y também vale 1. Então, eu vou ter esse ponto bem aqui. Beleza? E finalizando aqui, ó. Se o meu x valer 2, como que fica a minha função? Menos 2 vezes 2 mais 3. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Então, ó, a gente achou aqui o ponto menos 1, 5 e marcou bem aqui. Quando o meu x vale 0, a gente descobriu que meu y, meu f de x, vale 3. Ficou o ponto 0, 3. A gente achou ele bem aqui. Quando o meu x vale 1, eu descobri que a minha função vale 1. Está bem aqui. Quando o meu x vale 2, eu descobri que minha função vale menos 1. Então, está aqui o ponto. Quando x vale 2, o y, o f de x, é a mesma coisa, são sinônimos, né? Vale menos 1. Se encontram nesse ponto. Beleza. Agora, quantos valores de x eu poderia ter pego aqui entre 1 e 2, por exemplo? Eu poderia ter pego infinitos valores. Infinitos. Só que eu não consigo calcular esses infinitos valores. Só que o que a gente sabe de uma função polinomial, que é o que a gente vai estar trabalhando, a gente não tem quedas, a gente não tem, né, os pontos formam uma linha. Pode ser uma linha curva, pode ser uma linha reta, mas esses pontos juntos, eles vão formar uma linha. Eu tenho infinitos pontos entre cada valor que eu peguei aqui. Eu não vou calcular esses infinitos pontos, porque eu sei que forma uma linha. Nesse caso, para descobrir o gráfico da minha função, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses pontos e vou ligar. Tá aí o gráfico da minha função. Eu calculei infinitos pontos? Não, mas eu sei como que esses pontos que estão entre menos 2 e 2, o valor do x, eu sei como que eles vão se comportar. Tá ok? Eu sei como eles vão se comportar. Então, se x, por exemplo, é o número de copos de plástico que eu compro no meu estabelecimento, e a minha função é o lucro, o que acontece quando o meu x vai aumentando aqui? O meu lucro está diminuindo. Essa função, esse gráfico, ele vai me ajudar a entender essa função. E é isso que a gente usa, tá ok? A gente vai ver o gráfico de maneira mais específica depois, quando a gente estiver trabalhando função de primeiro e segundo grau, tá ok? Mas eu preciso saber como que eu calculo um gráfico de uma função qualquer. Eu faço o quê? Escolho alguns valores para x, eu que escolho. Eu, Daniel, pego os mais fáceis, né? E jogo na minha função. Esses valores de x e o valor da função juntos vai me dar um ponto. Ó. E depois eu faço o quê? É só brincar de ligar pontinho. Liga os pontinhos e você achou aí o gráfico da sua função. Tá ok? Então, na semana que vem, a gente vai ver detalhadamente a função de primeiro grau. Até lá. Tirem as dúvidas, façam as atividades. É uma matéria muito importante. Tá ok? Então, falou para vocês. Até mais, pessoal.